Estando em Paraty para ver uma exposição minha, ela encontrou o Edson Barrial, Alexei Bueno, o Olívio Tavares de Araújo, que havia sido o curador da minha exposição, num bar onde eles, essas 4 pessoas tinham entrado inteiramente independentes para beber uma cervejinha. Ela encontrou o Edson, e daí o Edson, ela falou em mim e o Edson aí apresentou a mim. Na verdade, eu não tinha um roteiro prévio. Eu queria que ele falasse sobre o percurso dele livremente, as leituras, os livros que gostava e gosta, os filmes. Enfim, conhecer o universo subjetivo e literário dele, que eu sentia nas suas obras que isso aqui tinha muita inspiração na literatura, na mitologia. E essa hipótese foi confirmada, né, com as nossas conversas, onde eu pude perceber que Brenan expressa muito, né, em todos esses recantos dessa restauração, dessa ruína que ele encontrou em 1971, né, que era um espaço que tinha sido uma fábrica do pai dele, e ele decide ser o restaurador desta ruína abandonada, né, e eu entendi que todo o processo de reconstrução e restauração desse espaço não aconteceu impunemente. É evidente que ele construiu uma obra fabulosa, né, gigantesca, surpreendente, né, mas o meu olhar para tudo isso foi o sujeito Brenan, né? Quem foi este sujeito que pagou com a própria vida para nos oferecer essa beleza de espaço e que nos produz tantas reflexões da própria condição humana.
Eu gostaria de acolher a todos e todas, uma saudação aos que são aqui de Recife, os que são de Maceió, os que são da Paraíba, enfim, do resto do Brasil todo. E o objetivo deste momento é trazer ao público essas 4 obras que compõem um box, né? Então é uma obra dividida em 4 partes, fruto aí do pós-doutorado da querida Ruth Vasconcelos, aqui em Recife, na Unicap, uma trajetória de 1 ano de estudos e de diálogos com Francisco Brenan. Como é que Ruth chegou a fazer esse livro? É isso que eu vou tentar aqui esmiuçar. Ela não veio absolutamente com a intenção de fazer um romance. Ela veio com a ideia, ela sendo uma psicanalista, veio com a ideia de fazer uma tese de doutorado, baseada em cima do que eu pinto, do que eu escrevo, do que eu tenho feito nesses 60 ou 70 anos de trabalho. Mas, diante de uma conversa franca ela sabe que para escrever o seu livro ela levou menos de 1 ano. Mas na realidade, as conversas se estenderam a 520 dias, sistemáticas, mais de 3 ou 4 horas. Bom, diante dessas conversas que parece que não tinham fim, como de resto são os contos árabes das 1001 Noites, por que é que Sherazade sobreviveu? Porque sabia contar histórias. Porque se ela não soubesse, ela estaria frita. Muito bem. E eu fui contando minhas histórias e não sei se Ruth ia caindo nas armadilhas ou não. O fato é que ela se interessou desmesuradamente por aquilo que estava escrito e certamente acreditou, porque uma das coisas essenciais que uma obra de arte exige é que o espectador acredite em primeiro lugar na arte ou na capacidade do homem de transcender a sua própria natureza e chegar a uma sublimação da realidade que interessa a todos. A arte é universal. Não existe povo, por mais bronco que seja, tribo perdida, dessas que nem a televisão vai buscar, nem a mídia está interessada com o que é que acontece com eles. Se eles estão em guerra, se eles estão em um estado de fartura ou de penúria, não interessa, mas eles têm uma arte peculiar. E, igualmente, os seus deuses. Deus, para todos os homens, nunca está ausente. O meu texto não é nada mais do que um exercício de gratidão. É um exercício de gratidão por tudo que eu aprendi com ele, com Brenan. Quando eu o conheci, eu sabia bastante e razoavelmente sobre literatura, mas muito pouco e muito insipidamente sobre artes plásticas. E não há, eu posso garantir para vocês, porque eu conheço os artistas, como ele disse, João Câmara, que é um gênio, é um dos sujeitos mais eruditos que eu conheço. Não há ninguém que possa fazer uma faculdade de artes ou de história da arte que supere uma amizade com o Brenan de 30 anos em termos de aprendizado. Então, o que eu aprendi com ele, e aprendo todo dia, nem 3 existências eu poderei gastar para agradecer esse aprendizado que eu tive. A única maneira que eu tenho de agradecer, a única maneira de eu cumprir o meu exercício é escrevendo sobre ele. Então, eu sempre terei assunto para escrever sobre ele. Dessa forma, o texto que está aqui, ele é um pequeno resumo do exercício da leitura dos diários que eu fiz com ele desde os manuscritos, que a gente tinha uma moça que digitava, datilografava e sofria muito. Eu tinha até pena dessa moça, porque eram cadernos e cadernos e essa moça digitava tudo. E então, desde essa época, a gente fez uma leitura muito amorosa daqueles textos e a gente se acostumou a... Tanto aqui, como depois eu já morando no Rio de Janeiro, a gente passava horas no telefone discutindo as coisas. Então eu conheci por dentro a coisa. Foi uma honra também aprendizado sobre o diário.
Ele mesmo brinca dizendo que eu sou uma das 3 pessoas que leram o diário, e eu acho que tem mais, eu acho que tem uns 3.000. As pessoas não dizem, mas leem em silêncio. Então, o que eu queria dizer mais uma vez é agradecer pelo convite de Ruth e dele para ter escrito o prefácio e continuar agradecendo sempre, porque não há nada que possa superar em termos de aprendizado, de enriquecimento de vida, do que uma amizade com ele. Então eu só faço agradecer por estar aqui, por ter escrito isso. Muito obrigado. Tudo começou no dia 15 de agosto de 2017, quando as portas dessa cidadela foram abertas para mim por mediação de Weidson, que tive a sorte de conhecer, como ele falou, em Paraty, na Flip, uma semana antes de começar o meu pós-doutorado, aqui na Universidade Católica de Pernambuco, sob a supervisão da psicanalista Edilene Queiroz. Não posso deixar de registrar as primeiras palavras que eu ouvi de Brenan ao me recepcionar em seu ateliê. Ele disse assim: olha, vou lhe dizer uma coisa, existem pessoas que morrem atropeladas por carros. Eu tenho certeza que eu vou morrer atropelado com as minhas próprias palavras. E foi assim a iniciação de nossa conversa. E logo pude me aperceber que Brenan é um amante das palavras, um falante voraz e um profundo conhecedor da alma humana. E daí em diante construímos uma relação permeada de muitas palavras e diálogos sem fim. Os encontros das terças, que se tornaram sagradas, eram sempre prazerosos. Descobri que sabíamos, por caminhos diferentes, que toda palavra é cicatriz. Então, falar é sempre o melhor caminho. E até num dos encontros conversamos sobre a força do texto bíblico que diz: Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra e serei salvo. Concordávamos, portanto, que a palavra pode atropelar ou salvar, e a sua ausência pode condenar. Desde o início fui muito verdadeira com Brenan ao revelar que desconhecia quase completamente o universo da arte, mas que a despeito disso queria conhecê-lo como artista. Essa revelação poderia tê-lo feito recuar, mas ao contrário, fez com que ele fosse muito cuidadoso ao se dispor a me dar verdadeiras aulas de pintura, sobre pintores, sobre arte, literatura, mitologia. Enfim, percebi que o meu não saber declarado funcionou como um estímulo, não só para mim, mas também para ele. Essa é uma dimensão que preciso realçar sempre que for falar sobre Brenan. A sua gentileza e generosidade, além do seu espírito invariavelmente colaborador. Percebendo a minha pouca familiaridade com os nomes de artistas e escritores estrangeiros, na leitura que fazíamos conjuntamente nos encontros das terças, Brenan se antecipava na pronúncia correta, evitando um possível constrangimento de minha parte. Para mim, esse gesto de Brenan, de zelo e cuidado, expressa uma imensa sensibilidade. Aliás, ele até chegou a me perdoar antecipadamente. Ele dizia assim: Ruth, você não tem obrigação nenhuma de saber o nome desses pintores, desses artistas, desses escritores. Eu é que sou o artista, eu é que tenho que saber, você não. Né? E esse gesto cuidadoso de Brenan sempre me deixava comovida e mais encantada, né, com ele, por essa sensibilidade, né, esse cuidado. Mais um detalhe que eu gostaria de dizer, né, é que foi a partir de uma indagação de Brenan sobre o que eu iria fazer com tantas informações que ele tinha me repassado, né, que eu optei por interromper o meu projeto de pós-doutorado, que iria trabalhar a tragédia e o mal-estar inscritos e revelados na obra de Francisco Brenan, para escrever sobre as minhas impressões em relação ao que estava lendo no diário dele. E após o contato que ele teve com esses meus primeiros escritos, essas primeiras reflexões, ele me fez uma outra provocação, né? Ou melhor, fez uma provocação. Será que você vai ter fôlego de fazer esse trabalho de análise com os 4 volumes, né, que perfazem, né, mais de 2.000 páginas?
E eu, sem hesitar, respondi que sim, transformando esse desejo num projeto desafiante que me trouxe até aqui. Essa é a história desses 4 livros que hoje estão sendo publicados. Devo dizer, portanto, que inicialmente escrevi apenas para Brenan. Esse era o endereçamento de minhas palavras. E se as minhas palavras tivessem tido só esse destino, já estaria plenamente feliz e realizada.